Olá, investidor. Você sabia que é possível investir em empresas que estão fora do Brasil, sem ter conta fora do Brasil também? Como isso é possível através da Bolsa de Valores brasileira? Por isso foram desenvolvidos mecanismos, maneiras que facilitaram que você invista em empresas como Google, Facebook, que são empresas que não estão no Brasil, que não estão na Bolsa brasileira, mas sem muita burocracia. Para você entender melhor, me acompanhe na tela. Olha só, como chamam esses ativos? Esses ativos chamam BDRs, ou seja, são recibos depositários brasileiros. O que acontece? As empresas estão, por exemplo, na Nasdaq, nas bolsas de valores americanas, bolsas de valores na Europa, não estão nas bolsas de valores aqui do Brasil. Se não está na bolsa de valores do Brasil, pelos meios normais, por através da sua corretora, você não consegue fazer um investimento direto. Mas foi criado esse certificado que eu já vou te mostrar como isso funciona. Através disso, você pode investir indiretamente nessas empresas. São apenas certificados das ações, ou seja, você não está investindo direto na ação, você está comprando um certificado, esse certificado que possui ação. Quem possui certificado é a empresa chamada de instituição depositária. Outro detalhe, a cotação é indexada ao dólar. Lembrando, a empresa pode subir, mas se o dólar desvalorizar, então vai ser precificado isso no preço dessa BDR, certo? Como funciona? Imagina só a Google, que é uma empresa muito conhecida, que é chamada Alphabet, o código dela é GOOGL. Ela possui ação na Nasdaq, por exemplo. A empresa instituição depositária compra as ações da Google, ou seja, ela tem uma conta lá fora do Brasil e faz a compra dessas ações. Essa instituição depositária faz um pacote dessas ações, ou seja, uma espécie de um fundo, de uma ETF, é muito semelhante às características, mas veja com os olhos de um ETF, de um fundo de investimento. Fazem esse pacote é chamado de BDR, você vai lá na Bolsa Brasileira, na nossa B3, e digita GOGL34, vai aparecer o preço da BDR. Como eu falei, essa BDR é negociada na Bolsa Brasileira com o código GOGL34. O investidor vai e compra a GOGL34. Ele pode comprar cada o lote de uma a uma dessas BDRs. Ou seja, ele comprou indiretamente uma ação da Google. Mas o que acontece? Essa instituição depositária é um serviço gratuito? Olha, diretamente não, mas lembra, não há serviço gratuito no mercado financeiro. Sempre há algum spread, sempre há algum pedágio, ou seja, tem o spread do preço de compra, de venda. Tem a questão também aqui do spread da cotação do dólar, da indexação da moeda local. E também, quando essa empresa pagar dividendos, o investidor vai receber dividendos, mas no caminho vai ter o quê? O chamado pedágio, isso mesmo, vai ser cobrada uma pequena taxa em cima desses dividendos. Há facilidades, ou seja, pós e contras, que eu já vou te explicar melhor. Como eu falei, são ações americanas que estão na Bolsa Brasileira, lote mínimo de uma BDR ou um ativo. A questão do spread é muito importante. O que é o spread? É a diferença do preço de compra e o preço de venda. O que às vezes, um exemplo, o preço de compra 10, o preço de venda vai estar 12. Você já vai ter essa diferença. Se você comprar 12, você vai entrar perdendo já. É muito importante você ter ciência disso. Liquidez, a liquidez era muito baixa, agora melhorou bastante. As instituições, as corretoras têm trabalhado a divulgação, a diversificação nesse ativo, melhorando a liquidez, melhora o spread também. Dólar influencia no preço, é importante você entender isso. Como a empresa está nos Estados Unidos, a cotação é indexada em dólar. Se a BDR aqui no Brasil, a BDR é em real, ou seja, quando houver uma alta ou uma baixa nesse ativo,
No caminho haverá a indexação, ou seja, isso vai ser cotado na moeda local. E quais um dos ativos mais importantes, mais conhecidos mundialmente? A Apple, por exemplo, o código da Apple AAPL34. Lembrando, como você sabe que é uma BDR? A BDR é composta por 4 letras e final 34. Lembra lá que eu estava falando sobre os códigos das ações? Pois é, a diferença para a BDR é que o final da BDR é 34, que está indicando que ela é o Facebook. Facebook é FBOK34, que é o código da BR de Facebook. Google, GOGL34, que é BDR de Google, e Amazon, AMZO34, ou seja, empresas conhecidas mundialmente, empresas que têm crescido bastante. Se você tem interesse, como pequeno investidor e médio investidor, em investir nessas empresas, foram criados esses meios, esses instrumentos de investimentos. Qual instrumento é esse? A chamada BDR, ou seja, para não ser necessário você abrir uma conta fora do Brasil, você enviar dinheiro, pagar spread com uma cotação, você transformar o seu dinheiro real em dólar, toda uma burocracia, você vai e faz um investimento através da sua corretora aqui no Brasil. Bem, há vantagens e desvantagens. Quais vantagens? Democratização, ou seja, você pode ter acesso a empresas que estão fora do Brasil de uma maneira mais simples. Você pode investir em produtos fora do Brasil, ou seja, você não precisa, como eu falei, não precisa ter uma conta de investimentos lá fora do Brasil, uma outra corretora, enviar dinheiro, fazer câmbio, tudo para poder fazer investimento. Você faz investimento através da sua corretora aqui no Brasil. E repetindo aqui, não precisa abrir conta em outro país. A sua corretora no Brasil, você consegue fazer um investimento nessas empresas. Desvantagens, spread. A questão do spread de preço tem diminuído bastante. Eu lembro que eu acompanhava algumas há uns 4, 5 anos atrás, que o spread era um absurdo, mas as corretoras têm trabalhado bastante e cada vez mais o spread tem diminuído. Quem não sabe, spread é a diferença de preço de compra e preço de venda, indexação com dólar, isso mesmo. O ativo, por exemplo, as ações da Google vão valorizar, mas o dólar vai desvalorizar naquele momento, ou seja, vai ser indexado, vai ser precificado essa diferença. Risco cambial, isso mesmo, que adianta, por exemplo, você compra BDR, sobe, só que o dólar vai desvaloriza muito perante o real, aí você não aproveitou a oportunidade daquela alta que teve. Pedágio de dividendos, isso mesmo, você não vai receber diretamente o valor dos dividendos, vai ser cobrado um pedágio, uma taxa chamada de pedágio ali entre o envio desses dividendos até o investidor, mas o investidor recebe os dividendos descontado essa taxa. Serviço não é de graça, como eu falei, pessoal, entenda o seguinte: fundo de investimento, ETF, BDR não é um serviço gratuito. Há meios, há instituições, há intermediadores, todo tipo de serviço que há intermediador, você estará perdendo dinheiro. Por isso que tem certas situações, por exemplo, não vale a pena você investir em um fundo de ações. Por quê? Porque você não vai estar recebendo dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação. Você não vai receber diretamente. Você não vai receber diretamente aquela alta ou baixa que há na ação. Por quê? Porque há um intermediário. Tudo aquilo que há intermediário é desvantagem em alguns casos. Mas, por exemplo, se você quer investir em ações, mas falar, eu não tenho experiência de investir em ações, olha, compra as ações mais conhecidas, não caia na cilada de ficar comprando e vendendo o tempo todo. Lembrando, isso é para um profissional chamado trader. Investidor é investidor. Investidor, ele coloca o dinheiro na instituição, acredita nessa instituição e espera ela dar lucro. Por exemplo, se você coloca o seu dinheiro, monta uma empresa, agora você vai esperar um tempo essa empresa dar dinheiro. Mas como eu vou saber se essa empresa vai dar dinheiro? Você faz uma avaliação da empresa, de negócio, você faz um estudo de mercado. Como é a história dessa empresa? Você está comprando uma empresa, você não vai simplesmente chegar lá e colocar seu dinheiro. Você vai saber se essa empresa realmente dá lucro, se essa empresa tem dívida, como está o setor, por exemplo. O setor de tecnologia tem muito isso. Por exemplo, teve
fita cassete, CD, DVD, streamer. Se são setores que passam por evoluções, você vai fazer uma avaliação e falar, opa, por exemplo, no caso da Blockbuster e da Netflix, como você ia comprar a Blockbuster se o cenário, se a tecnologia estava mudando, se os filmes agora são por streamer, são online. Ou seja, você precisa avaliar tudo isso antes de investir no negócio. É algo muito simples, as pessoas complicam muito, mas é simples. Como assim é simples? Você tem que olhar que você está investindo em uma empresa, investindo em um negócio. Não é porque alguém falou para você que aquele negócio é bom ou é ruim que você vai confiar. Você vai atrás de dados, de informações, esclarecer o que realmente acontece naquela empresa. Para você entender melhor como é a evolução, eu até separei um gráfico de Google. Dá uma olhada como foi a evolução das ações da Google na própria ação da Google e nas BDRs. Olha só aqui, à minha esquerda, esse é o gráfico das ações da Google desde 2018 e à minha direita é o gráfico das BDRs da Google, ou seja, Google GOOGL, o gráfico das ações da Google, e GOGL34 da BDR da Google. Olha aqui, de 2018 a 2021, 2018 a 2021. Tá vendo a semelhança do gráfico? Como elas subiram, como se comportou durante esse período, ou seja, a diferença entre a indexação da questão do dólar, na diferença cambial, não vai ser tão impactante. Por isso que, ou seja, caso você seja um pequeno, médio investidor, não queira aquela complicação de abrir conta fora do Brasil, é uma grande vantagem estar investindo em BDRs. Como então que eu faço investimento em BDRs? Nas próximas aulas eu vou te mostrar como você faz uma compra de uma ação, que é muito simples. Mas onde você digita o código da ação, que você vai fazer a compra da ação, você digita o código da BDR. Por exemplo, na Google você vai digitar GOGL34, vai aparecer para você a cotação da Google. E você toma a decisão se faz a compra ou não. Mas é importante, antes de tudo, fazer uma avaliação sobre o ativo que você está investindo, certo? Então, te espero na nossa próxima aula. Até mais.